안녕하세요, 여러분. 저는 Carol 선생님입니다. Olá, pessoal. Sou a professora Carol e hoje iremos aprender sobre a partícula de objeto ir e como se aplica nas frases, ok? E também algumas regras. Vamos lá? Então, gente, a primeira regra é que o né? Ele é usado para palavras que terminem com uma vogal final, ok? Sem batim, ok, gente? Que termina a vogal final sem batim. E o é usado em palavras que terminam em uma consoante final, com batim, ok? Então, o é usado em palavras com uma vogal final e o é usado em palavras com uma consoante final. Para entender melhor, as partículas são indicadoras do objeto, ok? Ou seja, tanto o quanto o vão indicar o objeto da frase, que é marcar o substantivo, tornando o objeto da sentença, tanto direto como indiretamente, ok? E o que está antes de ir ou ur é o objeto da frase, ok, gente? Aqui nós temos primeiramente dois exemplos. Primeiro com ur e depois com rur. No exemplo 1, nós temos dois exemplos. Primeiro temos nanan, que é o eu, ramyeon, que é o ramen, o ur, que é a partícula, e mogota, que é o comi, ok? Então, quando eu falo nanan ramyeon을 먹었다, é tipo eu comi lamen, ok, gente? Esse chiote duplo aqui, deixa eu... Ó. Esse chiote duplo, ele é tipo a personificação do passado. Ou seja, a frase está no passado, o verbo está no passado. Mokda é comer. Então, quando eu boto na conjugação um shot duplo, quer dizer que eu comi, ok? Então, 나는 라면을 먹었다. Eu comi lamen. Quando eu falo 나는 라면 먹어요, é tipo eu como lamen. Ok, gente? Ou então, quando eu... Deixa eu ver. Ou então, quando eu falo 나는 사과를 먹었다. Eu falo eu. 나는 사과를, maçã. 르 é a partícula, 사과, termina com A. 사과. Então, como terminou com A, eu uso 르. Quando terminar com consoante, eu boto ur. E como aqui terminou em consoante, que é o niang, eu boto... Não, que é ele mesmo. Eu boto o ur, ok? Então, 나는 라면을 먹었다. Eu comi lamen. Aqui abaixo, nós temos o... Eita, deixa eu apagar. Aqui abaixo, nós temos o check, ir, 읽었다. Check é livro. O é a partícula. E 읽었다 é o li, ok? Então, check é livro. É a partícula que vai identificar o objeto da frase. Qual é o objeto da frase em li o livro? O que você leu? O livro? Então, o objeto é livro. Então, para indicar o objeto, eu boto a partícula Por quê, gente? Porque terminou em consoante, que é esse aqui, que é como se fosse o G, né, no nosso português. Então, como terminou em consoante, eu boto Assim como em 나는 라면을 먹었다, terminou em N do ramen, eu boto E assim como check terminou em consoante, que é o tipo G, eu boto ok? E aqui no exemplo 2, nós temos o primeiramente. 콜라를 마셔다. 콜라를 마셔다. 콜라를 마셔다. Cola é Coca-Cola. Na verdade, o cola é tipo só cola.
Mas o refrigerante, eles não falam, tipo, o nome completo. Quando se você estiver lá na Coreia e falar, tipo, eu quero refrigerante cola, eles vão entender que é cola. Ou então, se você estiver numa cafeteria e você pedir cola em coreano, né, eles vão entender, ela quer Coca-Cola. Eles não falam Coca-Cola completa, ok? Então, colar é Coca-Cola. Urur é a partícula. E vale ver aqui que colar termina com vogal, que é o A. Então, como terminou em vogal, eu coloco urur, ok? E machodar é o verbo. Novamente, esse chiote duplo, gente, ele é personificação do passado, ou seja, é um pretérito. O verbo está no passado, ok? Então, esse shot duplo quer dizer que o verbo foi feito numa ação passada. Então, quando eu falo colar machotar, que é tipo cola, eu bebo, quando tá shotar, esse shot duplo e o dá, quer dizer que tá no passado. E qual é o passado de beber? Bebi. Então, cola, eu bebi cola, bebi Coca-Cola. Ok, gente? E aqui nós temos o TV, que é a TV, né? Então, TV, 를, e 보다, ok? Botar aqui 보다, que é o assistir. TV vem de TV, TB. É como se tivesse um I, né, gente? O TB. Então, por essa sonificação, né? A fonética da palavra, nós usamos o r, porque quando termina em vogal, nós colocamos r. Quando terminar em consoante, nós colocamos o r. É tipo, esse r é tipo R-I-R, r. E quando é o outro, é tipo I-R, é tipo sabe? R e r. Então, quando a gente bota o r, a gente bota quando terminar em vogal. E o quando terminar em consoante. Então, TV를 보다. Assistir TV. Ok, gente? Então, o a gente colocou depois de TV, que é o objeto da nossa frase. O que foi que eu assisti? TV. Então, depois de TV, nós colocamos a partícula que personifica o nosso objeto, que é a TV, ok? Aqui vemos para mais 2 exemplos, agora com o r, ok? R. A frase temos essa frase aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar ok. Então, temos 매일, ó, deixa eu riscando aqui. 매일 한국어를 공부해요. Ok, gente? Essa é a frase. Então, vamos falar com calma. 매일, deixa eu diminuir a ponta aqui. Então, gente, 매일 significa todos os dias, ok? 매일 significa todos os dias. 매일. Então, 한국어를 esse 한국어 se trata da língua coreana, ok? 우를 é a partícula. Esse 공부해요 é o eu estudo, ok? Então, vamos falar mais especificamente. 매일 é todos os dias. 한국어 é a língua, o idioma coreano. Então, todos os dias, coreano. Aí temos a partícula 를 e depois 공부해요, que é eu estudo, ok? Então, na frase todos os dias eu estudo coreano, qual é o objeto? Todos os dias? O eu? O coreano ou estudo? Se a gente colocar todos os dias eu estudo, mas estudo o quê, né? Então, como a frase tem um coreano, o objeto dessa frase é o coreano, pois o principal é a palavra coreano. Pois o que você estuda todos os dias? Eu estudo coreano. Então, como terminou em vogal, que é o O, nós adicionamos o r, ok?
então, 매일 한국어를 공부해요. 매일 한국어를 공부해요. 공부해요. Ok? Abaixo temos copi를, ó, deixa eu botar. Copy, que é o café. 를, que é a partícula. E 마십니다, 마십니다. Esse 마십니다 é o bebo. Deixa eu apagar aqui. Ok. Então, quando eu falo copi를 마십니다, é tipo, bebo café. Copy, café. 를 é a partícula do objeto. Quando eu falo bebo, bebo, mas eu bebi o quê? E como a frase está completa, eu tenho que indicar o meu objeto da frase, ok? No caso, o que foi que eu bebi? Ou o que foi que eu estou bebendo? Eu bebo. Então, se eu bebo, estou falando no presente. Eu bebo, né? Tá acontecendo. Então, eu tenho que indicar um objeto com rir ou Então, como terminou em vogal, eu boto novamente, ok, gente? E vindo aqui para o segundo exemplo, nós temos assim. 수영을 합니다. 수영 é natação. E o 합니다 é o fazer. 수영, se vocês perceberem, termina em consoante. Que a consoante é o yang, que é o NG. Ok, gente? É aquele NG mudo que, dependendo da frase que ele tiver, ele não vai ter som, ok? Então, como terminou em consoante, nós iremos botar o ok? Que é o yang, um U e um Rzinho, um riur, ok? 합니다 é o fazer de uma forma conjugada no formal, ok? Temos o polido, que é o eio, ieio ou io. Então, quando eu falo 합니다, é tipo, faço. 수영을 합니다. Faço natação. Perdão, gente, o barulho da moto. Então, quando eu falo 수영을 합니다, faço natação, ok? Passar aqui para a próxima. Gente, esse texto aqui não é dessa nossa aula, foi erro meu na hora de fazer o slide, tá bom? Mas a palavra-chave é essa aqui, ó. Palavra-chave, ramen, ramen, ok? Então, vamos para o vocabulário da aula de hoje. Lembrando novamente que a palavra-chave é ramen, aqui, ó. Ok, gente? Atenção aqui na palavra-chave. Então, primeiramente, nós temos a palavra ramen. Ramen. Na verdade, a palavra é ramyeon. Ramyeon. Ramyeon é lamen no português, ok? Ramyeon. Abaixo, nós temos a mokta. Mokta. Mokta é comer. Depois, nós temos o podar. Podar, que é ver, assistir ou olhar. Depois temos copy, copy, que é o café, e check, que é livro. A seguir temos meir, que é todos os dias, mashida, que é beber, irta, que é o ler, 한국어, que é a língua, né, o idioma coreano, 수영, que é natação, cola, cola, que é a Coca-Cola, 공부하다, 공부하다, que é o estudar, e o radar, que é o fazer, ok, gente? Então, vamos primeiro relembrar como foi essa aula. Bom, no início da nossa 8ª aula, falei, né, sobre o que iremos aprender. Falei sobre as regras que o r é usado com palavras que terminam com vogal final, sem batim, e o é usado com palavras que terminem com uma consoante com batim. Aí as partículas, né, é o que indica o objeto, que são r ou e o que vem antes da partícula é o objeto da frase. Aqui dei exemplos. 나는 라면을 먹었다, 책을 읽었다, 콜라를 마셨다, TV를 봤다.
매일 한국어를 공부해요. 커피를 마십니다. 수영을 합니다. Aqui a palavra-chave, e esse texto não é dessa aula, é que foi erro meu na hora de terminar o slide. E aqui o nosso vocabulário. 라면, 먹다, 보다, 커피, 책, 매일, 마시다, 읽다, 한국어, 수영, 골라, 공부하다 e 하다. E é isso, pessoal. Muito obrigada por participar da aula de hoje. Não esqueçam de seguir o Instagram do projeto, ligar as notificações e ficar por dentro de tudo. E até a próxima. 안녕!